Nós estamos no topo. Somos o mais perigoso e imprevisível predador de ápice. O ser humano ascendeu na cadeia evolutiva e dominou todo um planeta. Mas para chegarmos até aqui não foi um caminho fácil, muito menos rápido. Hoje você descobrirá quando os Neandertais se tornaram predadores. Então deixe seu like, se inscreva e vamos nessa. Sul da Alemanha, no crepúsculo de uma idade do gelo que se despede. O ar ainda é frio e cortante. A terra, um tapete de gelo e estepe, parece guardar o silêncio dos milênios. Mas o silêncio está prestes a ser quebrado. Um rugido de dor e fúria ecoa pela vastidão. Não é o rugido de um caçador, mas o de um gigante acuado. Um Palaeoloxodon anticus, um elefante de presas retas com quase o dobro do tamanho de um elefante africano moderno, está cercado. Seus olhos, pequenos em sua cabeça colossal, faíscam de pânico. Seu crime? Ser um macho velho solitário, um alvo perfeito. Em volta dele, movendo-se com uma fluidez aterradora, estão as criaturas que ousaram desafiá-lo. Não são leões, não são ursos, são primatas de peito largo e músculos densos, com sobrancelhas pesadas que sombreiam olhos de uma inteligência fria e calculista. Homo neanderthalensis. Uma lança de madeira, sua ponta endurecida ao fogo, já está cravada em seu flanco, e outras voam, não com a distância de um arco, mas com a força bruta de um arremesso. Essa cena brutal e magnificamente coordenada não é um ato de desespero, é a expressão máxima de um domínio que durou mais de 200 mil anos. Como essa linhagem de humanos, por tanto tempo imaginada como uma caricatura bestial, se comparada ao que somos hoje, alcançou o topo absoluto da cadeia alimentar mais perigosa que este planeta já viu. A resposta está gravada nos ossos. Por décadas, o nome Neandertal era sinônimo de inferioridade, um rascunho evolutivo fadado ao fracasso. A imagem clássica era a de um ser encurvado, arrastando as mãos no solo, um beco sem saída da evolução. Essa imagem hoje, sabemos, é uma das maiores injustiças da ciência. As novas evidências pintam um retrato radicalmente diferente. Em sítios arqueológicos por toda a Eurásia, de cavernas na Espanha a planícies na Sibéria, encontramos as ferramentas de uma mente sofisticada, lâminas de pedras com múltiplos usos, pontas de lanças afiadas com precisão, um processo que exige um controle do fogo digno de um químico. Eles selecionavam suas matérias-primas, viajavam para encontrá-las e as transformavam com uma habilidade que se aperfeiçoou por incontáveis gerações. Eles se ordenavam com garras de águias e penas, sugerindo um pensamento simbólico, uma centelha de abstração que pensávamos ser exclusivamente nossa. Nossos ancestrais enterravam seus mortos, talvez não com a elaboração de rituais que conhecemos, mas com um cuidado que sugere luto, um reconhecimento de perda. Mas de todas as suas habilidades, uma se destaca como o pilar de sua existência. Eram caçadores, e não caçadores quaisquer. Eles eram especialistas na caça de gigantes, se preparavam para dominar o planeta milênios depois. As provas são irrefutáveis e estão escritas na linguagem dos fósseis. Microscopicamente, os ossos de suas presas revelam marcas de corte, os delicados arranhões deixados pelas ferramentas de pedra ao fatiar músculos, raspar tendões e extrair a medula nutritiva. Essas marcas não são aleatórias, elas seguem padrões, verdadeiros manuais de açougueiros pré-históricos, mostrando que o desmembramento de um bisão ou de um rinoceronte seguia um método, uma rotina otimizada para um máximo de aproveitamento. Isso não é o trabalho de necrófagos que encontram uma carcaça por acaso. É a assinatura de predadores proativos que escolhem sua presa, a derrubam e a processam com uma eficiência industrial. O caso mais espetacular dessa especialização vem de um lugar chamado Neumark Nord, na Alemanha. Ali, há cerca de 125 mil anos, existia um lago que atraía a megafauna, e para lá também iam os Neandertais. Os arqueólogos desenterraram os restos de mais de 50 elefantes de presa reta.
O padrão é assustadoramente consistente. A esmagadora maioria das vítimas eram machos adultos, muitos deles idosos. Para um caçador, isso é uma informação crucial. Machos mais velhos eram frequentemente solitários, expulsos do núcleo matriarcal do rebanho. Sem a proteção do grupo, eles se tornavam alvos mais previsíveis e menos perigosos, já que eram mais lentos devido à idade. Isso não é sorte, isso é estratégia. E essa prática não foi um evento isolado. As evidências em Newmark Nord se estendem por um período de 2 milênios. São 100 gerações de neandertais caçando os maiores mamíferos terrestres da Europa no mesmo lugar, da mesma maneira. Era uma tradição, um conhecimento sagrado passado de pai para filho. Imagine a logística de tal empreitada. Grupos de caça, talvez com dezenas de indivíduos, precisavam se comunicar, talvez com gestos, talvez com sons guturais, movendo-se em sincronia para encurralar o animal. A arma principal, a lança de madeira, era forjada para isso. E ainda não havia segurança da distância. Era preciso chegar perto para acertar algum ponto vital, como os pulmões ou o coração. Era uma dança com a morte, uma explosão de violência coordenada que decidiu o destino do clã para as semanas seguintes. E após o silêncio da caída do Titã, começava a segunda maratona, o desmanche. Desmembrar uma montanha de carne e ossos com ferramentas de pedra é um trabalho inimaginável para nós que possuímos um tipo de faca diferente para cada tipo de tarefa. Estima-se que um único elefante poderia fornecer mais de 4 toneladas de comida. Para um grupo de 25 neandertais, isso significaria sustento por quase 3 meses. Para 100 indivíduos, por um mês inteiro. Nada era desperdiçado. A carne, a gordura, os órgãos, até mesmo o couro era convertido em objetos e adereços. Esse excedente monumental de calorias permitia algo raro no mundo paleolítico: a estabilidade. A dieta, no entanto, era mais ampla. Embora sempre focada em grandes retornos energéticos, eles caçavam o bisonte da estepe, o rinoceronte lanoso e alces gigantes. A ciência moderna nos permite ler o cardápio neandertal diretamente dos seus ossos. Através de análise de isótopos estáveis de nitrogênio em seus fósseis, podemos determinar sua posição na cadeia alimentar. Os resultados são inequívocos. Os neandertais exibem valores de nitrogênio mais altos do que qualquer outro predador de seu tempo, incluindo hienas, lobos e até leões das cavernas. Sim, eles estavam se convertendo em predadores especializados. E vamos além. Sua própria biologia era uma adaptação a essa vida de caça e frio. Baixos, compactos, com uma caixa torácica em forma de barril e ossos incrivelmente robustos. Seus corpos eram projetados para conservar calor e suportar um estresse físico extremo. Essa constituição, no entanto, tinha um custo metabólico altíssimo. O Neandertal precisava de centenas de calorias a mais por dia do que um humano moderno do mesmo tamanho. Era uma fornalha biológica que exigia um suprimento constante de gordura e proteína. Essa fome crônica, combinada com sua inteligência e cooperação, fez deles a mais perfeita máquina de caça do Pleistoceno. E com a especialidade, vem a confiança. Por que não abater outros predadores? Bem, seu domínio se tornou tão completo que eles aperfeiçoaram a tática e se atreveram um pouco mais. Perto de um lago da Alemanha foi encontrado um esqueleto de um leão das cavernas com cerca de 48 mil anos de datação. Uma análise detalhada revelou uma perfuração na caixa torácica, consistente com um golpe de lança desferido de baixo para cima e marcas de cortes nos ossos, indicando que o animal foi cuidadosamente esfolado e sua carne consumida. Isso não era autodefesa, era uma declaração, era caça. Caçar um leão das cavernas não era apenas para obter pele e comida, era para eliminar um rival, para gerenciar o ecossistema a seu favor. Era o ato de um predador do topo da cadeia alimentar que estava dominando seu ambiente por completo. Então, se eles eram tão dominantes, tão perfeitamente adaptados, por que desapareceram? Bem, de alguma forma nós precisamos existir, não é mesmo? E a natureza trabalha com 2 eixos fundamentais: adaptação e evolução. Há cerca de 40 mil anos, uma tempestade perfeita de fatores se abateu sobre eles. O primeiro fator tem o nome Homo sapiens.
Nossa espécie mais alta, mais esguia, começou a sair da África e a entrar nos territórios neandertais da Europa. E trouxemos conosco uma inovação tecnológica revolucionária, a caça à distância. Ou algo semelhante aos dardos que conhecemos atualmente, armadilhas e posteriormente o arco e flecha. Essas ferramentas mudaram as regras do jogo. Elas permitiam atacar uma presa a metros de distância com precisão letal e, acima de tudo, com segurança. O caçador não precisava mais enfrentar a fúria de um bisão cara a cara. Isso significava menos ferimentos, menos mortes e uma caça mais eficiente. Além da tecnologia, havia um diferencial crucial na dieta. Enquanto os neandertais eram especialistas em megafauna, os humanos modernos eram generalistas oportunistas. Inicialmente, nós caçávamos mamutes. Sim, mas também caçávamos coelhos, pescávamos, coletávamos mariscos, comíamos plantas, frutas e grãos em uma escala muito maior, usando ferramentas para moer e processar esses recursos. Essa flexibilidade dietética combinada com um corpo que exigia menos calorias nos deu uma vantagem decisiva e o ambiente mudou de forma dramática. O período final da existência neandertal foi marcado por flutuações climáticas violentas e abruptas. Pulsos de frio intenso transformaram florestas temperadas em estepes áridas e geladas em questão de décadas. Para um predador especializado em grandes animais de floresta e de bosques, como o elefante de presas retas, foi uma catástrofe. Os habitats se fragmentaram, as populações de suas presas preferidas entraram em colapso ou migraram, e a paisagem que eles conheciam tão intimamente se tornou estranha e imprevisível. Sua maior força, a especialização na caça de megafauna, tornou-se sua maior fraqueza. O modelo energético que o sustentou por milênios entrou em colapso e eles foram aos poucos deixando de existir. Já os Homo sapiens, mesmo sob pressão de um clima enlouquecido, viram em sua maneira generalista de se obter recursos a chave para sobreviver, prosperar e dominar não só uma região, mas todo o planeta. Deixe seu like, se inscreva e muito obrigado por assistir até o final. Fui!